Um belo dia da semana passada, eu estava sentado no meu escritório no Centro de Astrofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, jogando mais um cálculo insignificante na lata de lixo e implorando para as musas da ciência uma nova ideia, quando de repente entra na minha sala Isaac Newton. Reconheci-o imediatamente pelos retratos dos livros. Como o senhor encontrou esse lugar? Informaram que você estaria um pouco ao sul de Copacabana, da Avenida Atlântica. Agora, me diga, o que posso fazer por você? Meu tempo é valioso. Estou dando um excelente curso de reciclagem óptica, mas isso vai lhe custar caro. Desculpe dizer, Sr. Newton, mas os senhores é que tinham uma vida fácil. Hoje em dia é muito mais difícil fazer pesquisas científicas. Para começar, toda boa ideia que já tive, alguém já teve antes. Além disso, as verbas estão cada vez mais escassas. Mal dá para comprar os equipamentos necessários. Eu pretendia comprar um novo computador para minha secretária, que ela digitasse e revisasse os meus manuscritos. Mas o CNPq não liberou nenhum centavo. Além disso, quem tem tempo para pesquisar quando é preciso se manter atualizado com tudo isso? Sr. Newton, deve ter sido uma bênção fazer ciência quando menos coisas aconteciam, não é verdade? Creio que vocês estão precisando de outra peste negra. Eu realizei alguns dos meus melhores trabalhos em 1665 e 1666, quando a universidade estava fechada e todos estavam doentes. Com ar entediado, Newton começou a bisbilhotar o meu escritório. Hesitou um pouco diante de duas rãs empalhadas, laqueadas, jogando xadrez que eu comprei em Acapulco. Bem, até que finalmente ele parou diante da estante de livros, meu Deus! Começou a folhear um livro de cálculo e geometria analítica. Maldição! Pensei que tinha posto um fim à lenga-lenga de Leibniz, mas vejo que ele ainda tem seus seguidores. Isso! Eu estou investigando a radiação eletromagnética produzida por uma fina superfície quadrangular de gás em órbita hiperbólica em torno de uma estrela de nêutrons. Entendo. E quais fenômenos naturais a sua investigação pretende explicar? Bem, trata-se de um problema teórico, é claro, mas meus cálculos talvez constituam um teste perfeito para o efeito Ludwig Freiwald. Um pós-graduando da UFRJ está extremamente interessado no resultado. Ora, isso é insignificante. Nada de notável ocorreu na ciência desde os meus princípios. Newton era extremamente rigoroso, mas eu estava determinado a impressioná-lo. Vejamos, Sr. Newton. Darwin mostrou que as espécies evoluem pela sobrevivência dos mais aptos. Einstein descobriu que o fluxo de tempo é relativo ao observador. De Broglie, Heisenberg e Schrödinger constataram que as partículas também se comportam como ondas e podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Watson e Crick descobriram a estrutura das informações genéticas necessárias para a reprodução da vida. Desenvolvemos aparelhos extremamente rápidos para cálculos matemáticos, chamados computadores, que estão pouco a pouco tomando conta da sociedade. E há uns tempos os homens pousaram na Lua.
Há muitos anos, alguns sujeitos inventaram uma máquina de moto contínuo chamada Simplify Economics. Newton começava a entediar, a ficar impaciente e perceber que o tempo dessa preciosa oportunidade ia se esgotando. Tudo que eu queria era alguma ideia profunda. Para ser franco, o efeito Ludwig Freibaldi já começava a me entediar. Eu adoraria aparecer na próxima reunião do SBPC com alguma equação nova, genial, e mostrar para eles com quantos paus se faz uma canoa. Newton voltara a folhear os meus livros. Equações diferenciais, termodinâmica, mecânica quântica, teoria das cordas, e murmurava trivial ou vulgar após cada uma. Escute aqui, Sr. Newton, aqui está um bloco de papel e um lápis. Eu ficaria grato se o senhor pudesse escrever para mim alguns resultados originais. Algo como uma quarta lei do movimento, talvez. Ou então uma nova teoria da elasticidade. Bem, eu tenho algo para você, embora deteste admitir. O fato é que cometi um erro na lei da gravitação universal. A força da gravidade varia com o inverso do cubo da distância, não o quadrado. O senhor está brincando? Não, eu precisava confessar isso para alguém. Você é a primeira pessoa para quem abre o jogo. Isso não era coisa pequena. Na realidade, era coisa tão grande que talvez devesse guardar um segredo por uns tempos e tirar o máximo de proveito da história antes de anunciar a novidade para meus colegas da UFRJ e da USP. Ficariam roxos de inveja. Mais cedo ou mais tarde, a NASA teria de ser informada. Meu Deus! E o Pentágono também, antes que os russos descobrissem. Pensando bem, a informação provavelmente seria classificada como sigilosa no instante em que fosse divulgada. Quando o senhor percebeu que cometeram um erro? A despeito dos meus melhores cálculos e por mais que eu me esforçasse para compensar, nunca consegui explicar o porquê das minhas terríveis falhas. Por fim, decidi que os próprios alicerces das coisas deviam estar errados. Foi então que, retrocedendo no problema até deduzir a lei do inverso do cubo, fiquei tão envergonhado que não consegui contar para ninguém na época. Ok? Soltei um assobio alto e grave. O negócio ainda era maior do que eu imaginava. Palmer e Nichols, eles provavelmente teriam um ataque se soubessem o que agora eu sei. As implicações da lei do inverso do cubo eram estarrecedoras. Quero que saiba que não assumo nenhuma responsabilidade pelas consequências. Hipótese non fingo. Ah, claro, compreendo. Minha mente corria a 1000 por hora. Muitas coisas começavam a se encaixar em seus devidos lugares. Fenômenos misteriosos que sempre me deixaram perplexo agora faziam sentido. De repente pude explicar por que as minhas calças dobradas sempre caíam da cadeira do quarto durante a noite. Durante a meia hora seguinte, conversamos sobre assuntos mais leves. Um pouco de ótica, um pouco de cinética, um pouco de alquimia. Então ele, recitando alguns versos de Paraíso Perdido, saiu do escritório. Já faz uma semana desde que o Sr. Newton veio me visitar. Nos primeiros dias fiquei paralisado com a informação que recebera sobre a lei do inverso do cubo. Antigravidade. Ketchup que sai da garrafa instantaneamente.
novas armas de destruição. Eu não conseguia dormir, não conseguia trabalhar. Por fim, consegui me recompor e, com os nervos à flor da pele, entreguei-me aos cálculos. Atrapalhei-me todo na primeira equação, amassei a folha de papel e joguei-a em direção ao cesto de lixo e recomecei. Com o canto dos olhos, reparei que a bola de papel ricocheteara no quadro negro, passara raspando pelo armário, derrubando uma das rãs de Acapulco e caíra elegantemente no cesto de lixo. Curioso. A trajetória fora exatamente prevista pela teoria da gravidade original de Isaac Newton. Descansei o lápis e atirei outra bolota de papel. E depois outra, e mais outra, e mais outra. Todas confirmaram a antiga lei do inverso do quadrado. A teoria original do Sr. Newton sempre estivera certa. Depois de tantos séculos, Sir Isaac Newton ficou um pouco senil. Bem dizem que os físicos alcançam seu apogeu ainda quando jovens. Sir Isaac Newton,